Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à primeira aula de ciências da segunda apostila, tá? Então eu quero que você pegue a sua apostila, acompanha comigo, né? O título, né, dessa unidade são as relações alimentares. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa forma de se alimentar, o que isso gera em nós, né? E um pouquinho sobre, vamos entender um pouquinho sobre o nosso ecossistema. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu quero que você observe comigo a primeira página aí da sua apostila, né? Temos ali alguns vegetais, um girassol, umas plantas, alguns animais estão se alimentando, né? Você vê o que? Nós vamos falar sobre a vida, a evolução. Observe a página 3. Mais outros animais se alimentando, cada um da sua forma, né? Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que os seres vivos se alimentam? Por que nós nos alimentamos? O que você acha? Pensa um pouquinho aí comigo. Ah, nós nos alimentamos porque é bom, é muito bom, né? Mas nós se alimentamos em primeiro momento, né? A causa maior é porque nós precisamos de energia. O nosso corpo precisa de energia para que a gente possa fazer tudo na nossa vida, desenvolver as nossas atividades, estar aqui estudando, né? Para que o nosso cérebro pense, enfim. Então, como que nós obtemos esse alimento? Nós, seres humanos. Ah, professora, eu vou lá no mercado e compro. Ah, é verdade. E os animais, como que eles se alimentam? Ah, professora, eles captam do ambiente, né, aquilo que eles precisam. Também. Então, nós vamos estabelecer relações, né? Que tipo de seres vivos se alimentam de outros animais, como os animais se alimentam, por que alguns seres conseguem produzir o seu próprio alimento, né? É sobre isso que nós vamos conversar. E além do alimento, que outros itens são essenciais para a nossa vida, para a vida dos seres vivos? Nós sabemos que nós precisamos também do quê? De água, né? Um item muito importante, né? Para o melhor funcionamento do nosso organismo. O que mais? Precisamos de energia solar, de vitaminas, né? Vitamina D que vem do sol. Então, tudo isso contribui, né? Para que nós tenhamos uma vida saudável, para que a gente tenha energia. E agora, eu quero mostrar para vocês vários grupos e vocês vão entender um pouquinho sobre cada grupo. Então, o primeiro grupo se chama produtores. Mas antes disso, eu vou falar para você sobre a importância da alimentação. Então, tudo isso que eu falei anteriormente está resumido aqui na sua apostila, na página 4. Ó. A alimentação é um dos itens essenciais da vida de todos os seres vivos. É por meio dela que obtemos a energia e os nutrientes necessários para que o organismo cresça, funcione bem e realize as diversas atividades do dia a dia. Então, os nutrientes, ó, que está ali em amarelo, são as substâncias encontradas em alimentos essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo, do corpo humano. Então, pessoal, nós nos alimentamos de diversas coisas, né? Tem alimentos extremamente fundamentais para o nosso corpo, para ele ter um bom desenvolvimento, para que tenhamos saúde, né? Então, devemos comer também, né, as coisas que nos fazem bem, né? Que a gente sabe que vai ser boas para o nosso corpo. Essas coisas possuem muitos nutrientes, tá? Não só aquilo que é gostoso, mas aquilo que faz bem, né? A gente deve se alimentar daquilo que faz bem também. Professor, eu gosto de comer só um chocolatinho de vez em quando, não tem problema não. Mas é importante também a gente consumir aquilo que nos traz mais vitaminas, mais nutrientes para o nosso corpo. Uma alimentação equilibrada é ideal, né? Então, a maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existem no planeta. Além de nós, existem quantos seres vivos no planeta? Inúmeros, né? Então, de modo geral, podemos classificar assim, ó. Existem os grupos que conseguem produzir o seu próprio alimento, nós vamos ver quais são, e os grupos que não conseguem. Nós vamos entender quais são também. Então, vamos ver os produtores. Os produtores são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Toma nota aí que é muito importante isso que eu estou falando. Que são as plantas, as algas e algumas bactérias
que possuem um pigmento chamado clorofila. Olha que interessante, pessoal. As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento por um processo chamado fotossíntese. Eu já vou explicar para vocês melhor esse processo, tá? Como, professora? Elas utilizam a água, luz solar e os sais minerais que são presentes no solo e o gás carbônico. Tudo isso permite com que elas produzam o seu próprio alimento nesse processo denominado fotossíntese. Só para lembrar vocês o que é sais minerais. São as substâncias presentes na natureza, com funções muito importantes no corpo, e a falta delas pode gerar desequilíbrio na saúde. Então, é importante que você consuma alimentos que tenham nutrientes e sais minerais. Só alguns deles ali, os mais conhecidos, são cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, cobre, zinco, selênio e cromo. Tem tudo isso aí na sua apostila. Agora eu vou mostrar para vocês esse processo de fotossíntese. Olha que legal, então, temos ali uma árvore, né? E ela está recebendo o quê? A luz solar, o gás carbônico, né? E a água e sais minerais presentes aonde? No solo, tá vendo? E aí, o que acontece? Ela consegue o quê? Gerar a glicose e liberar o gás oxigênio. Tão importante para quem? Para nós, para nossa respiração. Não é interessante? Então, esse é o processo denominado fotossíntese, tá? Então, a partir desses elementos, a planta consegue produzir o seu próprio alimento, certo? Continuando aqui, então. Então, a fotossíntese necessita de energia, assim como nós, as plantas também precisam de energia, né? E a energia que elas precisam vem do quê? Do sol, né? Que é a principal fonte de energia das plantas. Elas captam, então, a luz solar e as transformam em energia, tá? O responsável por esse processo é a corzinha verde das plantas. Esse pigmento se chama clorofila, tá? E ele é presente, então, nas folhas, por isso que a gente observa elas naquela cor esverdeada. Ali nós temos a foto, tá vendo, da clorofila? Ela está ampliada, tá? É uma imagem microscópica, é muito pequenininho, mas foi ampliada ali para vocês terem uma noção. Então, o que acontece, ó? As folhas absorvem o gás carbônico presente no ar, né? E os nutrientes presentes no solo, né? E, na presença da luz solar, transformam em glicose e oxigênio. Maravilhoso, né? A glicose é distribuída por toda a planta, tá? Que tem também um organismo produtor, permitindo que o seu crescimento e a sua nutrição. Nós também, ao consumirmos alimentos, não crescemos, não se desenvolvemos. Da mesma forma, acontece com as plantas, mas nesse outro processo, porque elas são seres, como eu vou repetir, produtores. Então, os vegetais, as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. Certo? Olha ali um esqueminha, ó, da representação da fórmula da fotossíntese. A água e o gás carbônico, mais a energia solar geram o que então? Glicose e gás oxigênio. Por isso que as plantas são essenciais também para a nossa existência, porque o ar que nós, seres vivos, seres humanos, respiramos é o gás oxigênio. Respira fundo aí comigo. Libera agora o quê? Gás carbônico, isso mesmo. Olha ali uma curiosidade sobre as algas. As algas, mesmo estando submersas, ou seja, são seres aquáticos, também liberam o gás oxigênio, mesmo na água. Legal, né? Então, uma curiosidade que eu trouxe para vocês. As algas são os maiores produtores de gás oxigênio do planeta? O que você acha? Pensa comigo. Sim ou não? Sim! Nossa, professora, mas por quê? Porque elas são em maiores quantidades. Não significa que elas liberam mais oxigênio, mas existem maior quantidade de algas, porque temos algas nos rios, nos mares, tá? Então, é por isso que elas são os maiores produtores de gás oxigênio do planeta. Certo? E ali temos mais um resuminho do processo de fotossíntese, que é esse que eu acabei de explicar para vocês. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os seres
consumidores. Então, vimos que as plantas são os seres produtores, porque conseguem produzir o seu próprio alimento por um processo denominado fotossíntese. Agora a gente vai falar sobre um outro grupo, que é os seres consumidores. A palavra consumidor já explica, né? É aqueles que consomem. Logo, então, diferentemente dos organismos produtores, os seres vivos consumidores não são capazes de realizar a fotossíntese. Portanto, eles não produzem o seu próprio alimento. E desse modo, a alimentação dos consumidores depende do quê? De outros seres vivos. Assim como eu e você, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Então, fazem parte desse grupo todos os animais e diversos micro-organismos. Os seres vivos que se alimentam dos produtores das plantas e algas são chamados de herbívoros. Então, aqueles que comem apenas plantas e algas são chamados de herbívoros. E os que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros, certo? E ainda aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de animais, como nós, que são os onívoros, certo? Herbívoros, plantas e algas, né? Vegetais em geral. Carnívoros se alimentam de outros animais e os que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais são denominados onívoros. Então, você é um ser o quê? Onívoro, né? Existe também o grupo que se alimenta de restos de animais e plantas, que são chamados detritívoros. Repita comigo, detritívoros. Então, esses seres se alimentam de restos de animais e plantas, ok? Observe então ali a cabra. A cabra é um exemplo de um animal o quê? Herbívoro. Ela consome apenas vegetais, apenas plantas, tá? E a aranha é um exemplo de animal carnívoro. Ela consome o quê? Outros animais pequenininhos. Legal, né? Olha outros dois exemplos. O macaco é um exemplo de animal onívoro. Então, eu disse que onívoro come o quê? Tanto plantas como vegetais, como o quê? Carnes de outros animais. E o urubu? Ele é um animal detritívoro. Como assim, Pro? Quando ele encontra, né, um animal em decomposição, é desse tipo de alimento que ele vive. É isso que ele consome, tá? Então, igual ou diferente? Agora a gente vai ver um pouquinho. Esse conteúdo está lá na sua apostila, na página 7. Acompanha comigo, não vai se perder. Dá uma espreguiçada aí. Dá uma espreguiçada. Foca aqui de novo. Vamos lá. A cabra é um animal herbívoro porque se alimenta de plantas. Você tem animal de estimação em casa? Se não, pense em um conhecido. Um colega, um parente ou um vizinho que tenha e responda. A alimentação desse animal de estimação é igual ao alimento dos animais herbívoros, como a cabra? Se você tem um cachorrinho, por exemplo, o que ele come? Ou, se você se lembra alguém que tem um cachorrinho, um gatinho, um animal de estimação, ele come só vegetais? Ou ele come resto de alimento? Ou ele come só ração, tá? É igual ou diferente a cabra? O que você acha? Então, depende de cada animal, né, que você escolheu aí para fazer essa comparação. Provavelmente não é igual, né? Porque os animais que nós temos em casa consomem outros tipos de alimento. E agora eu quero falar sobre uma terceira classe para vocês que se chama os decompositores. Recapitulando, quarto ano, produtores são quem? As plantas, os vegetais. Consumidores, né? As plantas e os vegetais produzem o seu próprio alimento. Consumidores, aqueles que consomem e não realizam a fotossíntese, certo? Apenas depende de outros animais, de outros seres para sobreviver. E agora os decompositores. O que eles fazem, Pro? Os decompositores também não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles se alimentam de partes ou resto de outros seres vivos quando estão mortos, tá? Ao se alimentarem, os decompositores liberam para o ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitados por outros seres,
pessoal. Então, nesse ciclo do nosso ecossistema, todas as classes são importantes e desempenham um papel fundamental para a nossa existência, tá? Tudo é feito muito certinho. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas estão incorporadas no solo. Então, olha que interessante. Cada um desses seres vão dependendo um do outro para dar continuidade na sua existência. Isso é muito interessante. Então, fazem parte do grupo de decompositores quem, Pro? As bactérias e os fungos. Eles são seres decompositores, tá? Esses seres vivos são bastante diversos e microscópicos, então não dá para enxergar a olho nu. Ou seja, não são visíveis a olho nu, como está ali. No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias com estruturas maiores. Então, a gente só consegue enxergar esse grupo quando eles estão muito unidos, quando tem o quê? Muitos, milhares deles, tá? Tornando-se facilmente visível. É o caso dos fungos que se formam nos alimentos que estão fora do prazo. Então, quando o alimento está estragando, a gente consegue, então, enxergar esses seres decompositores, tá? Nem todos os fungos são microscópicos. Alguns desenvolvem estrutura facilmente visíveis a olho nu, como os cogumelos orelhas de pau, tá? Esse tipo de fungo geralmente são encontrados em florestas, campos e pastos. Ou seja, em ambientes com umidade, locais úmidos, a gente pode encontrar esse tipo de fungo, tá? Fungos e bactérias preferem ambientes assim. E por isso, tais fatores ambientais são tão importantes para a produção dos organismos decompositores. Então, esse desenho número 1, o que vocês já viram um alimento assim na casa de vocês, estragando? Ah, é provável que sim, né? O mofo ou bolor, é a imagem número 1, são esses que a gente pode observar então nos alimentos que estão estragando, como no caso dessa laranja, dessa fruta, tá? Geralmente passados do tempo de validade, não só em frutas, quando você pega também um iogurte, pode estar com prazo de validade vencido e pode estar ali embolorado, né? Então eles estão o quê? Estão em colônia, tem muitos fungos ali, por isso que você consegue observar. E o segundo é a imagem do cogumelo orelha de pau no tronco de uma árvore. Como eu falei, eles preferem locais úmidos, tá? Agora é sua vez, pessoal. Eu trouxe para vocês uma experiência muito legal que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês e depois que vocês me enviem fotos sobre ela. Tenho certeza que vocês vão adquirir bastante conhecimento realizando essa experiência. Observando seres decompositores. Então, como não é possível a gente sempre observar esses seres assim em qualquer lugar, né? Vocês vão fazer essa experiência para ver esse processo, ó. Como você já sabe, os fungos podem se agrupar em forma de estruturas pequenas, possíveis de serem visualizadas a olho nu, quando eles estão em quê? Em conjunto. Nesta atividade, vamos observar alguns fungos decompositores e compreender um pouco mais sobre eles. Então, o que você vai precisar? 4 potes de vidro transparente com tampa. Pode ser pote de azeitona, que a mamãe tem aí, de palmito, vai guardando, tá? Mais ou menos 400 ml, mas pode ser menor, um pouquinho maior, não tem problema. 4 fatias de pão de forma, 2 chumaços pequenos de algodão e 4 etiquetas ou pincel. Você pode colocar com uma fita adesiva ou você pode, de repente, aquela caneta permanente, você pode escrever na tampa. O que você vai escrever em cada tampa? Olha lá, ó. Como fazer? Em cada pote você deve colocar uma fatia de pão. Caso não caiba, você pode cortar, se for um pote menor, tá? 2 potes você vai colocar um chumaço de algodão umedecido em água. O pão e o chumaço de algodão umedecido na água. Os outros 2 ficarão sem o algodão úmido, só com o pão. Tampe bem todos os potes e um pote contendo algodão e o outro sem o algodão precisam ser mantidos em local refrigerado. Então, olha só, você vai pegar 2 potes desses 4, um com pão e outro com pão e algodão umedecido e vão colocar dentro da geladeira, certo? 2 potes para isso. E os outros 2? Os demais podem ficar em temperatura ambiente. Pode colocar aí no armário da sua casa, por exemplo.
Anote na tampa de cada pote a data de início do experimento e o local onde ele vai ser mantido, para você não perder. Então, você vai colocar lá, geladeira, vamos supor que você faça na segunda-feira, geladeira, segunda-feira e o dia. O outro, geladeira, né, e o dia também, mas é outro pote. O outro, ambiente externo, dia tal, e ambiente externo, dia tal, todos no mesmo dia, ok? Não dá para fazer em dias diferentes. É só para você anotar, não se perder em cada pote depois, tá? E daí, o que você vai fazer? A cada 2 dias, vocês devem observar os potes e fazer anotações sobre a situação de cada pote. Observem se o pão está com o mesmo aspecto e se apresenta alguma coloração diferente e o que mais chamar a sua atenção. Então, mantenha os potes fechados durante as observações e anote no quadro a seguir tudo o que aconteceu. Então, a cada 2 dias, você vai observar o que está acontecendo nesses potes e vai fazer anotação nesse quadro da apostila que está na página 9, ok? Temos ali o dia, a data e todos os potinhos, ó. O com algodão no ambiente externo, umedecidos, sem o algodão e os que estão na geladeira. Cada dia você vai anotar, tá? E aí, ao final dessa experiência, vocês vão responder para mim todas as perguntinhas da página 9. Então, você vai copiar no seu caderno as perguntas de 1 a 5 da página 9 e vai conseguir responder o que aconteceu nessa experiência com os seres decompositores, certo? Pessoal, essa aqui, pelas suas observações feitas, como são respostas pessoais, né? Eu quero que vocês me mandem fotos explicando o que aconteceu durante essa experiência. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. É uma experiência bem bacana, certo? Então é isso, quarto ano. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre os seres produtores, sobre os seres consumidores e sobre os seres decompositores, tão importantes para a nossa existência, para o ecossistema, certo? Fiquem com Deus e a próxima aula nós conversamos mais um pouquinho. Beijo, quarto ano. Tchau, tchau.